O tema da nossa mensagem hoje é a autoridade de Jesus. Esse texto aqui, ele alegra muito meu coração, porque diferente de mim, Jesus Cristo, com tanta sabedoria, ele não entrava nos questionamentos, ele sempre tinha algo que ia desarticular completamente aquele povo que chegava até ele. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Sabe, queridos, esse texto trata de uma questão que a gente vê por toda a Bíblia, e eu ouso afirmar nessa manhã que é o maior problema que a humanidade vive nos dias de hoje. Você sabe o que é? O princípio de autoridade. Os mais antigos aqui vão lembrar, o papai e a mamãe não precisava nem falar nada, bastava um olhar. Alguém lembra disso, do papai e da mamãe? Só olhava, a gente já baixava a cabeça. Hoje, como está tudo mudado, a gente vê esse conceito de autoridade. Então eles falam, não, se a pessoa for muito assim, é autoritarismo, é ditador, é não sei o que tem, porque o homem, depois do pecado, a rebelião entrou no coração dele, e esse princípio foi quebrado desde o começo. A gente sempre fala, e é verdade, Adão e Eva desobedeceram a Deus, mas a desobediência, a rebeldia está diretamente ligada ao princípio de autoridade. E Deus havia dito, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles não submeteram a autoridade de Jesus. Os pais que estão aqui, mães, não precisam se manifestar, mas você tem vivido dentro da sua casa problema de autoridade? Os filhos hoje falam, mas não é bem assim, eu sei como fazer, não se meta nisso. Não há mais reconhecimento de autoridade. Quando nós falamos da autoridade no lar, quando nós falamos da autoridade do governo, por favor, meu irmão, minha irmã, não entre nesse caminho errado. Romanos capítulo 13 fala claramente que nós devemos nos submeter à autoridade que Deus constitui. Quem colocou vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente, foi Deus. E ali em Romanos fica claro, toda a autoridade foi dada por Deus. E se eu me levanto contra uma autoridade, eu trago para dentro da minha casa o quê? Maldição. Você quer levar maldição para a tua casa? O que nós precisamos fazer como cidadãos do reino de Deus? Orar, orar e orar pelas autoridades. Não é ficar questionando, ficar falando, ficar mandando WhatsApp, nada disso. Nós precisamos entender que nós não somos deste mundo e não devemos nos envolver com as coisas desse mundo. Então nós vemos aqui, os homens chegaram até Jesus e foram questionar o quê? A autoridade. Verso 27, Jesus é a terceira vez que ele está indo para o templo. A vez anterior, ele derribou tudo. O pessoal tinha feito ali do templo um covil de ladrões, como Jesus disse. Eles estavam vendendo, fazendo câmbio, vendendo os animais para sacrifício e aquela coisa toda. E Jesus colocou tudo para o chão. E aqueles religiosos ficaram com o coração cheio de ódio. Eles já haviam determinado que eles iam matar Jesus, mas isso não fez com que Jesus deixasse de fazer as coisas que tinham que fazer. Então regressaram para Jerusalém. Jesus ia até Jerusalém,
de Jerusalém, Jesus ia até Betânia, casa dos amigos. E agora Jesus retorna a Jerusalém. E Jesus está andando pelo templo. Era comum Jesus ir até o templo. Era ali que era celebrado as festas, os sacrifícios. Jesus está ali andando. Ele sabe que vão matá-lo. Ele já anunciou para os discípulos: vão me matar. Mas ele não se acovardava. Nós, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós não podemos nos acovardar diante das situações. Muito pelo contrário, nós temos que ser sal, ser luz. Você pode imaginar Jesus andando ali pelo templo? Quem que veio ao encontro de Jesus? Vieram os principais sacerdotes, pessoal da alta cúpula, os escribas, aqueles que reproduziam, escreviam as leis para passar para aqueles rabinos lerem, e os anciãos. Anciãos, aqui a palavra é presbúteros, da onde vem presbítero, que aqui não tem nada a ver com nenhuma hierarquia dentro da igreja. Simplesmente eram os velhos, os homens mais velhos. Aqui nós temos, alguns presbúteros, alguns anciãos, não é? Mas quão diferente é do nosso dia essa consciência de que o ancião merece reconhecimento, merece, não é, respeito. Será que hoje, nos nossos dias, os anciãos merecem alguma coisa? Geralmente são jogados, né? São descartados pela família, se torna problema. Nós temos aqui uma irmã que a família, as filhas venderam a casinha dela e ela está vivendo uma situação deplorável hoje, porque não se reconhece mais a autoridade dos mais velhos. Antigamente falavam mais velho, a gente baixava a cabeça e falava: sim, senhor. Hoje a gente vê os filhos chutando a canela dos pais, não tem mais respeito, gritaria dentro de casa e tantas outras coisas. Então Jesus está ali passeando, andando pelo templo sem temer mal nenhum. Nós estamos caminhando, amados, chegando na reta final. Jesus está vindo. Ouviram falar dos 2 vulcões lá na Itália? E guerras e rumores de guerras, e tudo está pipocando nos nossos dias. Mas as pessoas não reconhecem mais a autoridade. Autoridade. Esses dias atrás nós cantamos o cântico Amigo, que fala, Jesus, sem você eu nada posso fazer. E um ancião entre nós depois veio falar comigo: olha, eu não consigo, fica chato chamar Jesus de você. Eu nunca chamei meu pai de você, minha mãe, meus tios, meus avós. Senhor, senhora. Reconhecimento, respeito. Aí vieram, com essas ideologias: não, o filho, o pai, não pode ser assim. E aí o pai trata o filho como amiguinho. O amiguinho, como se fosse da escola, e o amiguinho, o filho, se sente no direito de fazer, de falar aquilo que ele bem entende. Nunca esteve tão defasado esse princípio de autoridade. E esses homens chegaram até Jesus para quê? Verso 28, lhe perguntaram. Irmãos, é tão vergonhoso, eu fico irritado de ver as pessoas como são sem vergonha. Elas vieram assim, sabe? Aquela pessoa que chega até o teu lado, bate no teu ombro, nas suas costas: ô irmão, como é que está, amigo? E você sabe que estão arquitetando contra você. Você sabe que é tudo mentira, é tudo falsidade, aparência. Jesus não vivia de aparência. Jesus era transparente em tudo que ele fazia. E chegaram e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Essa palavra autoridade é exousia. Ela significa poder de escolher,
liberdade de fazer como quer. Não precisa dar satisfação. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente falava, ó, vamos fazer tal coisa. Criança sempre faz assim, né? Por quê? Eu falei, porque eu quero. A gente não precisa ficar dando explicação. Teve um homem da igreja que ia sair de férias, e os 5 filhos, e ele falou, eu sento com toda a família e pergunto o que querem. Imagina como era, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, outro quer outra. Nós precisamos entender que esse princípio de autoridade é divino e não pode ser quebrado. Então eles chegaram e perguntaram, fizeram 2 perguntas. Com que autoridade faz essas coisas? O que Jesus tinha feito para eles falarem essas coisas? Jesus tinha acabado com a venda dentro do templo, tinha chutado, tinha destruído tudo, e eles ficaram cheios de ódio. Que autoridade que você está fazendo isso? E outra pergunta, quem te deu tal autoridade para fazer? Eles queriam saber ou não? Não. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição, em algum ponto, para falar, ó, tá vendo? Olha aqui o que ele falou. Mas Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele não cai nas pegadinhas, nas ciladas. É, Jesus, com que autoridade? Quem que deu autoridade? Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quem tem autoridade não precisa ficar falando, eu tenho autoridade. Quem começa a falar, eu tenho autoridade, é porque não tem autoridade, e daí tem que falar que tem autoridade para sentir que tem autoridade, mas na verdade não tem autoridade. Uma pessoa que passou entre nós, ela vivia falando, porque num culto, tal músico veio e me deu uma palavra, então eu tenho a palavra de Deus, tinha que ficar reafirmando, por quê? Porque não era verdade aquilo. Um pai que tem que chegar para os filhos e falar assim, eu tenho autoridade aqui, é porque já perdeu a autoridade. Quem tem autoridade não precisa ficar falando. Então fizeram essa pergunta para Jesus, Jesus, que autoridade? De onde vem essa autoridade? Sabe por que Jesus não vai responder? Porque Jesus sabia o que estava no coração deles. Jesus sabe de tudo. Ah, eu estou aqui no escondidinho, ninguém está vendo, eu faço aquilo que eu quiser. Jesus está vendo tudo, tudo, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E aí Jesus então vai responder a pergunta. E Jesus tinha esse método que eu acho maravilhoso. Eu vos farei uma pergunta. Jesus está retribuindo aquilo que eles estavam fazendo. Jesus estava jogando o jogo deles. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Ele não está encrencando, discordando. Ele simplesmente fala, tá bom, então eu também vou fazer uma pergunta. Respondei-me. Eu vos... com que autoridade eu faço essas coisas? Mas vocês primeiro têm que responder a pergunta para mim. Vamos aprender essa dinâmica. Muitas vezes a gente é muito afoito, a pessoa nem acabou a pergunta, a gente já está justificando, a gente já está respondendo, a gente já está brigando, a gente já está discutindo. Vamos fazer como Jesus. Né? Quando alguém chegava lá, tem uma pergunta, tá bom? Tá ok. Então eu vou responder, mas antes você vai ter que responder para mim uma coisa. Eu vi um debate, né, de um homem de Deus, nesses novos modelos na internet, né, o podcast. E aí o cara falou assim, mas Deus, como é que vai falar que Deus criou tudo isso, tal? Aí o homem de Deus falou assim, imagina você sair desse programa, chegar lá na sua casa e encontrar um carro na sua garagem que não é o seu. O que você vai falar? Né? Você vai chegar e perguntar, de quem que é esse carro? Quem que pôs esse carro na garagem? É de alguém?
Agora, toda essa criação, não teve alguém que construiu tudo isso? As pessoas se sentem na maior liberdade de questionar. Quando você entra, toma o circular ou o ônibus, viagem intermunicipal, ou então o avião, você vai lá para o motorista perguntar: você tem carteira? Mostra aqui para mim. Chega lá para o piloto: ô seu piloto, dá aí o seu brevet, né, para eu analisar. A gente vai lá, deita, dorme até muitas vezes. Mas quando a gente fala de Deus, as pessoas querem que explique, as pessoas querem questionar. E Jesus então, ele falou assim: tá, eu vou responder, mas vocês têm que responder uma pergunta para mim. Olha a pergunta de Jesus, verso 31. Verso 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? João Batista. Nessa altura, já tinham cortado a cabeça de João Batista. E ele pergunta: nossa, parece que não tem nada a ver, mas tem. João Batista, quando olhou para Jesus, o que ele disse? Esse aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele está afirmando: Jesus é o enviado, Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido. Então Jesus faz esta pergunta e colocou aqueles homens, aqueles religiosos, aquela autoridade, não é? Tem uma jogada na sinuca de bico, não lembro mais como é que é. É uma situação que você coloca o jogador que ele não consegue tacar na bola da vez, né? Então Jesus colocou aquele pessoal com uma simples pergunta. Quanta sabedoria, não é? Mas aqui está um problema sério para aqueles religiosos. Verso 31. Fizeram ali uma rápida reunião, discorriam entre si, ficaram conversando entre si. Se nós falarmos, só podia ter duas respostas. João veio, o batismo de João era do céu ou não era. Não tem outra resposta, né? Então eles começaram a conversar entre eles. Se a gente falar que veio do céu, Jesus vai falar: então por que vocês não acreditaram? Porque se eles falam que é do céu, eles tinham que reconhecer que João Batista falou que Jesus é Filho de Deus, é o que tira o pecado do mundo, é o Messias. E eles sabiam disso. Mas quantas pessoas não sabem as coisas de Deus e escolhem ficar ali na vida sem Deus? Se a gente falar que veio do céu, ele vai falar: por que vocês não acreditaram então? Verso 32, segunda resposta que eles podiam dar: se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Se eles falam que vem de Deus, essa autoridade de João, o batismo de João, eles vão ter um problema sério. Porque a própria religião judaica condenava Jesus, tinha ódio de Jesus. Mas se eles falassem que veio daqui da terra, essa autoridade veio dos homens, aí eles estariam encrencados com quem? Com o povo. Porque o povo acreditou em João Batista, o povo foi até João, desceu as águas para ser batizado. Então, se eles falam uma coisa, eles estão ali presos à resposta. Se eles falam outra coisa, eles estão... O que fazer? Entende como Jesus é inteligente? Como Jesus é sábio? Quem tem autoridade sabe a dinâmica das coisas. Por isso, fica um desafio para nós, principalmente nós pais. Quando os nossos filhos vêm questionar: por que isso? Por que aquilo outro? Vamos pedir sabedoria para Deus. Sabe, a geração atual, sabe como é conhecida? Geração
mimimi. Não pode nada. Quem criou essa geração fomos nós. Nós, pais, que vivemos uma vida de luta, de dificuldade, não é? Nós que não tínhamos as coisas, então o que nós fizemos? Vamos dar tudo para os nossos filhos. Aquilo que nós não tivemos, vamos dar para eles. E eles ficam lá, só recebendo. E quando a gente não pode dar, eles ficam bravos ainda. Não é assim? Mas essa geração mimimi não está só com essa faixa etária. Ela é um verme que contaminou os adultos também, os mais velhos também. Não pode falar nada. Ai, me machucou. Ai, me feriu. E aí vai lá para outra igreja. Aí chega lá o pastor daquela igreja. Não é? Ou então, os irmãos daquela igreja me feriram. Você vai conversar, falou a verdade. Eu sempre conto uma história que eu passei lá em Moçambique. Tinha uma reunião de pastores, né, mais missionários, e lá, Moçambique, português. Aí chegou um missionário que não sabia português, então tudo o que falava era traduzido para o inglês, depois do inglês para o português. E eu cheguei lá naquele dia, abri meu coração para os irmãos. Falei, olha, o povo que eu estou trabalhando, o pastor está com acusação de ter contratado uma pessoa para matar um outro pastor. Vai lá no médico tradicional, ou seja, no feiticeiro. Está em adultério com uma irmã da igreja. E eu abri meu coração. Falei, eu não sei o que fazer. Aí esse irmãozinho de língua inglesa, ele ouviu tudo depois daquilo que eu falei, e depois ele começou a falar inglês e foi traduzido para o português. Sabe o que ele disse? Não sabe o que fazer? Vai embora, não serve para estar aqui. Eu fiquei bravo. Fui embora para casa, contei para mim. Nunca mais eu vou. Aí você arruma desculpa, né? Ah, o cara não sabe nem falar. Você começa a desmerecer a pessoa para tentar. Não sabe nem falar o português e tal, e tal, e tal. Aí eu fui no quarto orar. Nossa, eu estava ferido. Sabe o que Deus disse para mim? É verdade. Você não sabe o que fazer, não serve para estar aqui. Aí eu comecei a aprender que ser verdadeiro, ser autêntico, faz com que a gente cresça, que a gente seja maduro. Mas hoje você não pode falar nada. Não pode falar nada. Porque as pessoas ficam chateadas. E a gente vê na internet quantas pessoas chateadas com a igreja, chateadas com o pastor. Sabe o que fazem? Abandonam Deus. Queridos, autoridade. A pessoa que não sabe submeter a autoridade humana, não sabe submeter a autoridade de Deus. E aí fica tudo um mundo complicado como esse mundo que nós vivemos. Não é? Eu vou usar um exemplo bem banal. Quem que é o... Ontem a seleção brasileira foi desclassificada nos pênaltis. Né? O técnico. Parece que todo mundo entende futebol, né? Ah, o técnico burro, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, a gente dá palpite em tudo. A gente dá palpite, né, na política. Eu nunca vou ser político, sabe por quê? Porque eu não sei ser político. Imagina se fosse eleito vereador de Campina Grande do Sul. Eu não sei o que faz um vereador, ia chegar lá. Mas a gente fica, não, está errado, não é isso, é aquilo outro. Queridos, se nós não nos submetermos à autoridade, nós vamos para o inferno. Porque a Bíblia, ela mostra de capa a capa esse princípio. Lembra Moisés com o povo no deserto? O povinho bom, né? A congregação, a igreja ali. O que eles faziam?
Moisés, nós queremos estar lá comendo as coisas lá do Egito. Trabalhavam como escravos, como condenados, mas se levantaram contra a autoridade de Moisés. Moisés foi falar com Deus. Deus falou assim: não é contra você, Moisés, é contra a minha pessoa. É sempre assim. Lembra do profeta Samuel? O povo: nós queremos um rei, nós queremos um rei. Não é? É mentira que a voz do povo é a voz de Deus, não é não. Aí o profeta Samuel foi para Deus e falou: eles estão me rejeitando. Deus falou: não é a você, é a mim. Quando nós rejeitamos uma autoridade, nós estamos rejeitando ao próprio Deus. Então eles ficaram ali pensando: se eu falar isso, não vai dar certo. Se eu falar isso outro, também não dá certo. E aí o que eles fizeram? Responderam a Jesus, sabe o quê? Nós não sabemos. É uma boa resposta para tirar o corpo fora. Mas eles sabiam. Eles estão mentindo. Mas eles perceberam que a cilada que eles prepararam para Jesus se voltou contra eles mesmos. As pessoas chegavam para Jesus: Jesus, é certo pagar imposto? Jesus: alguém tem uma moeda? De quem que é a carinha que é esfinge aqui? Disse: dai a César o que é de César, a Deus é que é de Deus. A pessoa murchava e ia tudo embora, quietinho. Nunca chegue para Jesus querendo confrontar Jesus. Ele é autoridade e cabe a nós falar para Ele somente: sim, Senhor. Aonde nós estivermos ao princípio de autoridade. Lá no seu trabalho, tem alguém que é superior a você, não tem? Que você presta. Então vamos aprender esse princípio. Existem dois tipos de autoridade: a autoridade que é delegada e a autoridade que é conquistada. Ambos, Jesus tinha ambos. Sabe aquele, desculpa o termo, só para Zé Mané, desse tamanho, magrinho, lá no trânsito, vestido com a roupa de guardinha de trânsito, vem aquele baita daquele caminhão. E aquele coitadinho vai lá, o cara para, não é assim? Autoridade. Você entra no ônibus, o motorista é autoridade, senta, né? Eu faz tanto tempo que eu não ando de ônibus, mas uma frase eu nunca me esqueci quando andava na circular: um passinho para trás, por favor, um passinho para trás. É que aquilo vai amontoado, não cabe mais ninguém, e o motorista está lá: um passinho para trás, só se cair fora do ônibus, né? Mas ele é autoridade ali. Todo lugar Deus vai colocar alguém para ser autoridade sobre a tua vida. Eles responderam: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Por que Jesus está atirando o corpo? Não, porque Jesus sabia que eles sabiam que a autoridade de Jesus era a vida do Pai, só que eles não aceitavam, eles invejavam a Jesus, eles tinham ódio de Jesus, eles queriam matar Jesus. Queridos, eu venho de um tempo onde a gente entrava na escola, punha o bracinho para trás, segurava a bolsa, fileirinha assim, né? Chegava na sala de aula, sentava, professor chegava, o que a gente fazia? Em pé. Bom dia, professor, bom dia. Hoje nem é mais professor, é prof, né? É prof, é tia, não é? É tia. Alguém aqui levou reguada do professor já? Levanta a mão. É só o Zé, ó. Só nós. E ficou ferido por causa disso? Ai, eu estava um trauma, o professor batia, carrego na minha mão. E ele mandava esticar a mão aí, né? Você já sabia que... Hoje, os alunos que batem nos professores. A coisa está invertida.
A quebra de autoridade se tornou uma coisa legal, bonita de se fazer. A pessoa falou tal, mas eu... É igual aquele menininho, né? Que a professora chegou, o menininho estava em pé. Senta, não vou sentar. Eles afrontam a autoridade. Não é desde esse tamanhinho até... Senta, não vou sentar. Senta, senão vou mandar você para a diretoria. Tá bom, vou sentar, mas no meu coração continua em pé. Os pais hoje em dia precisam fazer barganha com os filhos, porque os filhos não reconhecem a autoridade, então o pai precisa... Não, se você fizer isso, eu dou isso. Se você ensina corrupção para os filhos desde pequeno, né? Ensina o suborno. Tem que fazer, se fizer isso, eu faço isso. Faz. A vara infantil, né? Alguém provou da vara infantil antigamente? A vara do menor, né? Que fala. Como é que chama aí o negócio de criança? Conselho tutelar. As crianças desse tamanho já sabem o que é conselho tutelar. Tinha uma irmã que cuidava de 3 netinhos que o filho era um sem vergonha, drogado. Um dia a avó foi bater, menininha desse tamanhinho. Eu vou denunciar no conselho tutelar. Onde que aprende essas coisas? Tudo que não presta aprende rápido. Não que o conselho tutelar não presta, não é isso. Mas é impressionante. Agora, eu pergunto, Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Aquilo que Jesus manda, você faz? Nós falamos assim, Jesus, tu és o Senhor. Senhor significa dono. Se Ele é dono, Ele não pede, Ele manda. Será que a gente obedece? Será que a gente tem o coração disposto a obedecer ou somos rebeldes? Muitas vezes agimos com rebeldia por não conhecer. Aquele povo que Deus libertou do Egito, com exceção de 2 pessoas, e eram cerca de 2,5 milhões aquela população. A gente vê o filme e pensa que era um grupinho pequeno, não era. Todos eles, sabe o que aconteceu com aquela geração? Todos morreram no deserto. Por quê? Murmuração, questionar a autoridade. A autoridade se manda, a gente tem que falar, sim, Senhor, e obedecer. Não, mas eu tenho a minha posição, não é assim que o pessoal fala, eu tenho os meus direitos, eu isso, eu aquilo. Sabe por que Jesus tinha autoridade? Porque Ele não fazia a vontade dele, Ele fazia a vontade do Pai. Hoje a gente é muito cheio de vontade, hoje a gente quer as coisas do nosso jeito. Quando nós não reconhecemos a autoridade de Jesus, é muito perigoso. Mas só reconhecer sem obedecer. Nós pregamos Jesus como Salvador e como Senhor. Hoje em dia, a pregação foca mais para o Salvador. Venha Jesus e tal, você vai isso, aquilo, outro, você vai ser salvo. É verdade. Mas a igreja primitiva pregava Cristo Jesus como Senhor, Curios, dono. Sim, Senhor. É para fazer? Amém, Senhor. Então Jesus conclui falando, eu não vou falar para vocês. Sabe que Deus não fala algumas coisas para nós, sabe por quê? Porque a gente não vai obedecer. Quando há disposição no coração, não é? Tinha um irmão entre nós, ele mexia com mais a parte elétrica de carro. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Kiko, eu não vou mais atender o pessoal da igreja. Eu falei, por quê? O pessoal chega e fala, escuta, qual que é a melhor coisa para fazer? Isso, aquilo, outro, eu falo, a pessoa vai e faz outra coisa.
Aí tinha um missionário que estava indo para o campo e tinha um carro. Foi lá procurar o irmão. Irmão, o que eu faço? Não, ia comprar um carro quando chegou. O que eu faço? Ele falou, olha, compra essa marca boa, essa, mas esse daqui não presta. A peça é muito cara, quebra muito, tal. Aí ele contando para mim, sabe que carro que ele comprou? Depois da dor de cabeça, ia levar lá para o irmão consertar. Nós precisamos aprender a submeter as nossas vidas, em primeiro lugar, a Deus. Por favor, em nome de Jesus, escolha hoje. Jesus vai ser o governador do meu coração, o presidente, o dono. Eu vou andar conforme Jesus me mandar. E você que está com problema de autoridade dentro da sua casa, faça como o pai dos 2 filhos. Quer ir embora? Vai. Mas coração da mãe. Deixa que vá. Vai lá comer, tentar comer comida dos porcos. Sabe, muitas vezes nós carregamos peso porque estamos indo contra os princípios da palavra de Deus. Nós queremos que tudo fique numa boa, mas não está uma boa. Se não tem princípio de autoridade, não tem como. O Brasil está uma bagunça porque não tem princípio de autoridade mais. Cada um faz o que quer. Quando eu olho pastores falando contra autoridades do governo, eu temo e tremo, porque estão trazendo para as suas vidas, para as suas casas, maldição. Eu tenho que orar. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que colocar os princípios dentro de casa. Tem o princípio de autoridade. O pai é o responsável. Eu brinco falando que lá em casa a gente faz votação, não é? Sara vale 1, o voto dela. Daniel vale 1. Miriam vale 1. E o meu vale 5. Eu sempre ganho. Mas eu sei que exercer a autoridade, eu vou responder a alguém. Tem que ter temor e tremor no coração. Mas o homem, ele tem que ser o cabeça do lar. Nós vemos os papéis invertidos hoje em dia. Quando eu casei, há 37 anos atrás, dia 4, não é? 37 anos. Eu, uma família pobre, não é? O contexto, meu pai doente, trabalhava uma semana, ficava o resto do mês de cama. Minha mãe assumiu tudo. Meu pai não sabia se a gente estava na escola ou não, que série estava, quantos anos tinha, não sabia nada. Eu cresci assim, vendo a minha mãe um modelo de liderança. Aí eu casei. Casei com a pastora. E algumas pessoas vieram falar comigo, olha, quem que manda lá na sua casa? Porque na igreja ela era a pastora. Eu era ela e seminarista. Seminarista em nada é a mesma coisa, não é? E aí, o pastor que fez nosso casamento, ele também foi um tempo meu discipulador, ele nos chamou. E ele falou assim, olha, o modelo está errado. Para mim estava legal, para mim ele também, porque ela aprendeu assim, ela fazer tudo, e eu aprendi. A mulher faz tudo. Furava o pneu do Fusquinha. Eu chegava em casa, Miriam furou o pneu do Fusca. Depois eu vou ver isso aí. E ela gostava. Vocês conhecem, a Miriam gosta de fazer. Mas não é modelo bíblico. Esse pastor olhou para mim e falou assim, deixe ele fazer. Vocês precisam mudar. Kiko, você tem que aprender a ser homem. Porque o princípio bíblico, mas a gente vive numa boa assim, mas está errado. É o homem o cabeça. No país, a Bíblia fala do rei, no nosso caso é o presidente. Não fale mal, amado. Olha. Mas houve corrupção, ou fizeram negócio lá nas máquinas, não sei o que tem. Deus está acima de qualquer urna, seja ela eletrônica, seja ela física, seja a urna
defunto. Deus está no controle de tudo. Se eu não creio nisso, eu não creio na autoridade do meu Deus, porque Ele disse isso na palavra. Cuidado. Autoridade na igreja. Hoje, se existe alguém que está em descrédito, é o pastor, né? Daí o pastor já não tem mais autoridade. Há poucos anos atrás, aqui no Brasil, quando o evangelho chegou, o pessoal chamava os crentes de pé de bode, de Bíblia, e era aquele povo simples, pobre, que tinha o coração em Deus. A coisa explodiu. Hoje é elite. O cara é advogado, o cara é engenheiro, que está lá em cima, assim. E Jesus Cristo disse assim para Deus: Deus, obrigado, Pai, porque aprove ao Senhor revelar essas coisas aos pequeninos. E a gente quer ficar grandão. A gente enche a cabeça de teologia, o coração fica mirrado. Autoridade na igreja. A pessoa estava com um problema e ia lá com o pastor. Abria o coração, contava tudo. Hoje as igrejas têm departamento de psicologia, porque Deus, o Espírito Santo, não tem mais poder, tem que ter um profissional de psicologia. Jesus é autoridade na sua vida? Quem que você elege? Para quem vai ser o voto? Para reinar sobre você? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Ou eu, o ego? Não, na minha vida, sou eu. Queridos, não importa o que esteja acontecendo lá fora, nós precisamos entender que no reino de Deus, o princípio de autoridade, ele é vital. Ele é necessário em todas as áreas da nossa vida. Autoridade. Exousia. Quando Jesus pregava, quando Jesus ministrava, as pessoas falavam assim: ele prega diferente dos outros, ele tem autoridade. Autoridade. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos.